Olá! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar um pouco mais dos nossos biomas. Bora lá comigo? Bom, como já conversamos anteriormente, nossos biomas têm fatores vivos e se diferem nas espécies de seres vivos de cada um deles e nas particularidades dos fatores vivos. A diversidade de espécies, a quantidade de indivíduos de cada uma delas em um ecossistema dependem das características do ambiente. O conjunto de ecossistemas e suas interações formam um ambiente onde a semelhança quanto à vegetação, fauna, clima, relevo e solo é chamado bioma. As áreas geográficas onde se observa um bioma predomina em vários lugares. Podemos também observar outros em menor proporção, que são chamados de domínios de bioma. Há ainda as faixas de transição, que são áreas que apresentam características dos domínios que cercam, que estão próximos, que interagem. Nessa aula, nós vamos estudar os biomas predominantes de alguns domínios. Vamos lá comigo? Então, olha só, hoje nós vamos falar de um bioma muito importante, a caatinga. É um bioma que acontece principalmente no interior da região nordestina do nosso país. Região do país com menor índice de chuva. Nessa área, se conseguem sobreviver espécies que são adaptadas à seca. Essa região do sertão nordestino, a Caatinga, cobre cerca de 1/10 do território brasileiro. Os arbustos e árvores baixas, que geralmente perdem as folhas na época da seca, marcam a paisagem nessa região. Há também os cactos. A Caatinga tem aspecto de deserto e a seca, às vezes, pode durar anos. As plantas estão adaptadas à falta de água, com paredes grossas e as folhas transformadas em espinhos que reduzem a perda de água. O caule é capaz de armazenar grande quantidade de água. Os animais que vivem na Caatinga também estão adaptados ao ambiente quente e seco. Alguns, como cascavéis e lagartos, têm pele grossa e impermeável, que reduz a perda de água. Outros, como aranhas e escorpiões, têm um exoesqueleto impermeável, que também desempenham esse papel. De maneira geral, os animais da região exibem comportamentos adaptativos que reduzem a perda de água, tais como sair do abrigo somente à noite ou abrigar-se do sol nos períodos mais quentes do dia. A Caatinga é um bioma brasileiro que apresenta clima semiárido, vegetação com poucas folhas e adaptadas para os períodos de secas, além de grande biodiversidade. Esse bioma é encontrado em áreas do Nordeste do Brasil, nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, nas Alagoas, no Sergipe, na Bahia e parte de Minas Gerais. Sabiam disso? Toda essa área abrange cerca de 844 mil quilômetros quadrados, ou seja, 11% do território brasileiro. O nome Caatinga significa, em Tupi-Guarani, Mata Branca. Esse nome faz referência à cor predominante da vegetação durante a estação de seca, onde quase todas as plantas
perdem as folhas para diminuir a transpiração e evitar a perda de água armazenada no inverno. Devido à ocorrência de chuva, as folhas verdes e as flores voltam a brotar. Apesar de sua importância ecológica, calcula-se 40 mil quilômetros quadrados da Caatinga já foram transformados em quase deserto, o que é explicado pelo corte das vegetações para servir como lenha e pelo manejo inadequado do solo. A vegetação da Caatinga se constitui de um tipo de vegetação totalmente adaptada ao regime de aridez do solo e à escassez de água da região, da área onde ele está ali inserido. Dependendo das condições naturais das áreas em que se encontram, apresentam diferentes características. Quando as condições de umidade do solo são mais favoráveis, a Caatinga se assemelha à mata onde são encontradas árvores como o juazeiro, também conhecido por juá ou laranjeira do vaqueiro. A aroeira é a baraúna. Nas áreas mais secas de solo raso e pedregoso, a Caatinga se reduz a arbustos e plantas tortuosas, mais baixas, deixando o solo parcialmente descoberto. Nas regiões mais secas aparecem também plantas cactáceas, como o faceiro, o mandacaru, que é essa planta que nós temos aqui, do nosso lado, com essa flor. Já ouviram alguma música que se refere ao mandacaru? O xique-xique, que serve de alimento para os animais na época de seca, e as bromeliáceas, macambira, algumas palmeiras e o juazeiro, que possuem raízes bem profundas para absorver a água do solo. E eles não perdem as folhas. Outras plantas possuem mecanismo fisiológico, o xeromorfismo, produção de uma cera que reveste suas folhas, que faz que percam menos água na transpiração. Um exemplo é a carnaubeira, denominada árvore da vida ou árvore da providência, pois tudo dela se aproveita. A maioria das espécies tem espinhos, o que leva o vaqueiro da região a usar roupa de couro para sua proteção. Lembra da história lá dos cangaceiros? Pois bem, como seria a fauna desse ambiente então? A Caatinga abriga grande número de espécies. A fauna brasileira como mamíferos, répteis, aves, anfíbios, entre eles a cutia, o gambá, o preá, o veado catingueiro, o tatu-peba, gatos selvagens, asa branca e uma variedade de insetos que exercem grande importância para esse bioma. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a Caatinga apresenta 178 espécies de mamíferos, 591 espécies de aves, 117 espécies de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 espécies de peixes, 221 espécies de abelhas. Entre as espécies que habitam a Caatinga estão ameaçadas de extinção. Nós também temos algumas que já desapareceram. Nós podemos citar a ararinha azul, o tamanduá-bandeira, o tatu-canastra, o cachorro do mato, a águia cinzenta, o lobo-guará, entre outras. As ameaças, como acontece em muitos outros biomas, na Caatinga também sofre uma série de ameaças que comprometem a conservação da sua biodiversidade. O que é mesmo biodiversidade? A diversidade de espécies, sendo que um desses riscos acontece por causa do tráfico de animais.
Dentre as principais ações responsáveis pela destruição da caatinga estão o desmatamento, a queimada, a exploração dos recursos naturais e mudanças no uso do solo. Os órgãos ambientais ao setor federal estimam que mais de 46% desta área já foi desmatada. E vale ressaltar que muitas espécies são endêmicas. O que é mesmo endêmico? Endêmico não é mesmo aquela espécie que só acontece naquela área? Ou seja, só ocorre neste bioma. Por isso, uma das formas de se evitar o desaparecimento das espécies é criar novas unidades de conservação da área, os tipos de caatinga. Falar em tipos de caatinga não é adequado. O termo correto é fitofisionomias. São fitofisionomias da caatinga. Caatinga arbórea, que é composta por florestas que apresentam árvores que podem atingir até 20 metros de altura. Caatinga arbustiva, é composta por árvores baixas com cerca de 8 metros de altura, como o xique-xique e a macumbira. A mata seca, composta por florestas situadas próximo de encostas e topos de serras. As folhas permanecem, em sua maioria, no período de seca. O carrasco, composto por arbustos de caules finos e tortuosos. Essa fitofisionomia é típica da região oeste da Chapada do Ibiapaba, localizada entre os estados do Piauí e do Ceará, do sul da Chapada do Araripe, localizada na divisa dos estados do Ceará, Piauí e Pernambuco. E para acessar essa plataforma, o aluno vai apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Vai se inscrever no canal do YouTube e acessar nossas redes sociais SMED GV. Isto serve para você, estudante, complementar todos os seus estudos. E nós vamos te esperar para a nossa próxima aula. Te vejo na próxima aula. Até breve!